e vamos fazendo este nosso caminho no podcast aqui na Paróquia de Cascais. O Padre Nuno está ainda fora, está com o nosso grupo de peregrinos da paróquia na Terra Santa, deve estar a voltar, talvez no dia em que vai sair o podcast. Hoje, no dia em que estamos a gravar, temos connosco então a irmã Alzira, que está aqui connosco. Irmã, como é que está? Boa tarde, estou muito bem, Padre Mendo, muito obrigada também por este convite de estar aqui nesta pequenina conversa, nesta linda tarde de janeiro, final do mês. Sim, muito obrigada. Já dia 30, portanto amanhã até um dia importante para a irmã, que é o dia de Dom Bosco. É verdade, dia de São João Bosco. Portanto, para as irmãs é como se fosse o fundador na prática também, não é? É o fundador é São João Bosco, com a Santa Maria Domingas Mazarelo, uma das primeiras filhas de Maria Auxiliadora e a primeira superiora geral daquela congregação que nasceu também em 1872. Mas como fundador celebram os dois, portanto, exatamente. É Mazarelo e o Dom Bosco. E Dom Bosco, exatamente, sim. É verdade. E bem, portanto é uma grande festa, Dom Bosco foi do século XVIII, não é? Século XIX já? XIX. Sim. Faleceu em 1888, nasceu em 1815, uma vida bonita, totalmente entregue a Deus pela salvação dos jovens, não é? Num século cheio de santos e de um contexto de igreja em que foram surgindo muitas experiências lindíssimas de ir ao encontro daqueles que mais necessitavam, não é? Pois. E a igreja teve um papel muito importante e nós hoje beneficiamos muito do reflexo daquilo que foi a coragem e a ousadia de tantos santos também dessa época. Claro, pois. Eu lembro-me quando eu cheguei cá a Cascais, não foi a irmã Alzira, mas foi a irmã Aldina, que me deu o livro da autobiografia de Dom Bosco. E de facto é uma vida impressionante. A pessoa lê e fica assim apaixonado de entrega e ao mesmo tempo tudo aquilo que humanamente falando é uma alegria, uma vida bem vivida. Não sei, de facto se arrasta, não é? Arrasta. De Dom Bosco dizia, e é das coisas mais bonitas que me ficou impresso desde bastante nova, é que ele vivia como se visse o invisível. Ele perceber que por trás de cada jovem, mesmo o mais socialmente mais difícil de se aguentar, não é? E com menos possibilidades, havia sempre uma corda acessível ao bem no seu coração. E é essa visão bonita, positiva da pessoa em si que Dom Bosco depois entusiasmou também tantos a acreditar e a seguir, entregando-se também a esta missão de educar e evangelizar. Muito bem, então olha, hoje trouxemos cá a irmã, pois além de ser o dia de Dom Bosco amanhã, dia 31 de janeiro, dia 2 temos também o dia do consagrado, portanto isto se calhar é a semana de maior festa para as irmãs, não? Além da Páscoa, claro, a Páscoa é sempre, sim, essa é a central, para todos os cristãos é sempre a festa central. É a central, mas é uma semana muito especial, sim, para além de que já é uma semana inteira de oração pelos consagrados, não é? Desde o dia 26 de janeiro e que culmina, por isso, no dia 2, dia da apresentação do Senhor, e portanto que em comunhão com todos aqueles que se entregam por chamamento do próprio Deus, não é? Consagram a sua vida também a Deus. Mas é de facto um dia muito especial, um dia muito bonito. Sim, e se calhar já lá vamos daqui a pouco. Queríamos começar então por conhecer um bocadinho melhor a irmã Alzira, que com certeza muita gente aqui da paróquia já a conhece, passou pelas escolas, tanto daqui como no Estoril também. Ou não chegou a estar no Estoril, teve só a viver na comunidade lá? Na Estoril estive a viver na Casa Provincial. Sim. Um ano, e depois estive na casa, que era a Casa Nossa Senhora de Fátima, no bairro Novo do Pinhal, ali na Galiza, onde também somos uma presença educativa, pastoral e social, de inserção no próprio bairro, sim. Portanto, aí nessa altura não estava assim vocacionalmente dedicada à escola, mas é uma presença também bastante bonita
E naquela altura nós tínhamos lá uma comunidade. Nós neste momento já não, já não, tem lá já não temos lá, não, já lá não estão as irmãs em permanência, não é? Portanto, como casa, como comunidade religiosa, permanece a presença educativa com irmãs que se deslocam lá e fazem o acompanhamento tanto ao nível dos colaboradores, como também de presença com a população e junto das crianças, sim. Mexeram as irmãs, mas deixaram lá um mural grande em homenagem também a... Sim, sim, sim. Eu tive o gosto de viver com a irmã Elvira durante aqueles 5 anos. De facto, aquele mural é um pequenino reflexo do monumento que é aquela senhora, não é? Irmã Elvira, porque aquela comunidade foram 25 anos de vida ali, de residência das irmãs, mas a irmã Elvira, já antes de existir lá a casa, não é? A comunidade, se deslocava aos fins de semana para, de facto, dar ali um apoio a um bairro que era bastante complicado, não é? Era um bairro de lata, sim, o bairro do fim do mundo, com tantas outras pessoas que também se foram juntando a esta missão de erradicar a pobreza e de ajudar as pessoas a recuperar também a sua própria dignidade como pessoas e a poderem também inserir-se como cidadãos no mundo, a ter oportunidades de educação. Portanto, é uma marca muito bonita que lá está, não é? Ao mesmo tempo que também foi um grande trabalho de evangelização de toda aquela gente. Sem dúvida. Vi um vídeo há uns tempos, talvez quando estava eu como seminarista aqui no Estoril, vimos juntos com o Padre Paulo, que também tinha acabado de chegar à paróquia. Sim, o Padre Paulo. E disseram para conhecermos um bocadinho melhor, olha, este vídeo era sobre o trabalho da irmã Elvira, acho eu que fizeram. Sim. Alguém fez, e que de facto mostrava lá a capela da Nossa Senhora de Fátima, acho que era assim que se chamava, não era? Antes da Boa Nova estar construída, que havia assim um grande barracão, que era a missão Nossa Senhora de Fátima. Era. Sim. Ali havia... no fundo era através de um trabalho muito, primeiro, de proximidade humana, não é? Porque estamos a falar de poder ajudar as pessoas a ter outras condições de vida e, ao mesmo tempo, um sinal em que dito ou expresso pelo afeto e pela presença e pelos gestos, mas de facto Jesus é o grande sinal e era o grande sinal que se procurava viver e transmitir. Não é? Jesus, caminho, verdade e vida, a vida em abundância. Sim. É verdade, sim. E aquele filme, de facto, eu não sei se ainda está disponível aí alguns para se ir buscar, mas é tocante. Uma pessoa vê aquilo e vê de facto o impacto que tem, uma presença estável de entrega total de vida e como isso faz diferença. E lá está, aquele mural expressa um pouco isso, todo aquilo que teve de trabalho ali de anos e anos. 25 anos de irmã agora, não é? Sim, foram 25 anos e muita, de facto, muitas histórias, não é? Muitas histórias e a irmã Elvira é muito, muito conhecida também por todas aquelas pessoas e algumas das crianças a quem ela também pôs no colo e procurou também falar de Jesus e levar também as crianças a terem também uma educação, não é? Aproximá-las também daquilo que eram as oportunidades de educação. Hoje em dia são adultos, não é? São adultos que já têm filhos e que a conhecem bem, sim, sem dúvida. Viu-se depois o fruto daquilo que foi o trabalho de pequenino agora a crescer. Acho que aquilo que semeia aquela pequenina semente é Deus que faz crescer, não é? Por isso perdura e o bem multiplica-se, não é? Isso é que isso é o melhor de tudo. Sim, contando todas essas histórias, hoje queríamos então ouvir a história da irmã. Então, e por onde é que eu começo? Como falou das sementes, não é? Onde está ali tudo bom, contido. Tá bem. Se calhar podíamos começar pelo início, de onde é que é a irmã, o que é que fez antes de entrar na vida religiosa. Bem, não sei, onde quiseres, a irmã pode começar. Muito bem, olha, eu não sou daqui da zona de Lisboa, eu sou natural de Vila do Conde,
portanto, ainda a norte do Porto. Os meus pais vivem lá, ainda. Ildeconde ainda é uma terra grande, não é? É uma cidade, não é uma cidade muito grande, mas é um concelho muito bonito. E eu não nasci lá, eu nasci em França, nasci em Lyon. O meu pai na altura trabalhava lá e era imigrante. A minha mãe também trabalhava, também estava em França. E portanto eu vim com o meu irmão e com a minha mãe, viemos para Portugal naquela altura para começarmos bem a escola em Portugal desde pequeninos. Essa era a preocupação. Que era para não terem de mudar de sistema. Era para não ter de mudar, caminho. exatamente. Era um bocadinho essa a preocupação que os meus pais tinham e de facto, se há coisa que tenho no meu coração também como uma marca de amor que passa também pelo sacrifício, é este testemunho de vida também dos meus pais, não é? Porque eles tiveram até, viam-se durante o ano, durante 3 períodos, não é? Mal terminavam as aulas aqui no final do ano letivo, íamos até França, passávamos lá o tempo todo das férias de verão, depois voltávamos, meu pai guardava as férias todas para o Natal. Ou então, portanto, iam lá nas férias e depois o pai vinha cá. E isso marcou muito a minha infância, portanto, até ao meu pai decidir voltar, regressar de vez, definitivamente. E entretanto fui crescendo e fiz os meus, concluí o liceu também em Vila do Conde. Não eram irmãs salesianas lá em cima? Eram? Não eram. Eu confesso que as irmãs que eu conheci na minha terra, na minha cidade, eram irmãs doroteias. Doroteias, sim. Sim. E especialmente uma delas, a irmã Amélia Abcacis, que era também aqui de Lisboa. A irmã Abcacis foi uma pessoa que me marcou bastante a nível de acompanhamento. Comecei a dar catequese com ela. Tudo isso na vida paroquial normal? Na vida paroquial. Eu tive catequese até fazer o crisma. Depois, entretanto, tive ali 1 ano ou 2 em que não estava... Pronto, não havia catequese, não havia ali uma proposta, não é? 13, 14 anos. Depois, aos 15 anos, gostaria... Pronto, era de facto um desejo que eu tinha, era de poder entrar para o grupo de jovens. Entrei para o grupo de jovens e ao mesmo tempo veio o convite para poder também ser auxiliar de catequese, não é? Catequista logo aos 15 anos. Foi logo grupo de jovens e ajudar na catequese ao mesmo tempo. Foi 2 em 1. Foi 2 em 1. E a irmã Cassis, nessa altura, foi a pessoa que me acompanhou, tanto ao nível da formação de catequistas, e eu fiquei com ela a dar catequese. Portanto, aquilo era uma coisa muito séria. Diretamente com a irmã. Diretamente com ela. E ela, pronto, pela sua personalidade, que era uma pessoa muito simples, muito sóbria, mas que transmitia... Foi para mim sempre um testemunho de vida interior muito, muito bonito, não é? Uma pessoa que era... não era assim uma pessoa demasiado alegre e extrovertida, mas transmitia-me um sentido de Deus e a profundidade de uma vida de fé que me tocou muito. E portanto fiz o curso com ela e eu e outras pessoas, não é? Sim. E entretanto tinha um grupo de catequese. Depois, quando tinha 18 anos, entrei para a faculdade e nessa altura achei que não tinha tempo para mais nada. E onde é que a irmã foi? Foi para Lisboa? Foi para o Porto? Ou onde é que estudou? Economia, foi com a Economia do Porto. Do Porto? Sim. FEUP? A FEP. FEUP é outra coisa. FEUP é engenharia. É de engenharia, pois. Fui para a FEP e nessa altura passou-me aquela ideia, não é? E hoje agora já não tenho tempo para estas coisas de catequese e isso não... Mas a economia era assim uma paixão que tinha? Gostava da área? Gostava muito da área do desenvolvimento humano. Gostava muito. E
Lá na minha cabeça, de alguma maneira, estava aquela ideia que podemos todos mudar o mundo um bocadinho para melhor, não é? Por isso, talvez numa ONG, talvez... Aquela boa loucura. Aquela boa loucura. Vamos lá mudar o mundo para melhor. Vamos lá fazer isto aqui um sítio espetacular. Exatamente. E mergulhei, portanto, no mundo da economia. Houve áreas que me entusiasmaram bastante, outras sentia assim alguns arrepios, não condizia nada comigo, mas portanto concluí o curso. Ali no início, como dizia, dava uma sensação que já não tinha assim muito espaço mental nem de energia para estar ligada à catequese. Mas é verdade que aquela Santa Senhora, a irmã Cassis, todos os anos batia à porta dos meus pais e queria falar comigo. E ia lá sempre visitá-la quando era... Sempre visitar-me e dizer assim: Alzira, tu tens um dom. Eu ainda estou a vê-la a dizer isto. Tu tens um dom. E, portanto, eu não lhe conseguia dizer que não. Era impressionante. Não, eu não conseguia dizer-lhe que não. De alguma forma, mesmo que eu achasse que não era aquilo que me apetecesse, de alguma forma eu dizia ali um sim, mas aquilo fez parte das minhas escolhas, que eu fui percebendo que de alguma maneira de facto me construía como pessoa e me fazia crescer, não é? A irmã convidava para uns encontros de alguma coisa, ou não? Ou simplesmente ia visitar e dizia: tem um dom. Ela depois continua, mas convidava-me na mesma para dar catequese. Portanto ia puxá-la para ir dar catequese mesmo se não lhe apetecesse. Exatamente. É esse que eu não lhe conseguia dizer que não, é porque ela depois puxava-me para ir dar catequese e lá eu ficava. Ia dando a catequese. Ia dando. E eu achava que já fazia muito. Portanto, isto era uma coisa muito séria, portanto... portanto, foi assim. O meu curso tem 5 anos, ainda sou do tempo de uma licenciatura com 5 anos, e concluí o curso e dali fiz ainda uma formação avançada em logística empresarial ali em Matosinhos, e praticamente depois comecei a trabalhar. Lá em cima no norte também? Sim. Comecei a trabalhar primeiro numa associação ligada ao desenvolvimento regional do norte, em termos de turismo, e depois numa empresa que era já uma multinacional na área das embalagens. Portanto, a minha formação foi toda muito posta ali em prática, seja na área comercial e também financeira. Muito bem. Foi muito por aí. Então o que é que aconteceu depois? Bem, o que aconteceu depois? Depois ao longo, já quando estava a trabalhar, é interessante, depois era eu que também já não queria deixar aquilo que eu achava que me completava como pessoa, que não podia ser só uma área profissional, não é? E quando estava a trabalhar ainda continuava a dar catequese, que a irmã continuava lá a chamá-la era sempre... Sim, agora ela não precisava de me chamar. Agora, já era automático. De alguma maneira sentia-me tão parte da comunidade da paróquia, não é? Que o que foi acontecendo foi ir-me inserindo naquilo que eram também dinamismos próprios da paróquia, não é? Os leitores, tudo que eram também momentos formativos. E por isso também como jovem adulta, ia fazendo também o meu caminho para crescer também como cristã, não é? Depois a uma certa altura sentia que precisava, que havia alguma coisa que cá no fundo ainda não estava totalmente realizada, não é? Portanto, você tinha uma sede de mais qualquer coisa. Era, não é? Eu gostava daquilo que estava a fazer, não é? A nível profissional, era uma área que me parecia com futuro,
E estávamos numa altura também em que muitas empresas e oportunidades também para os próprios jovens ao nível internacional começavam a surgir de uma forma bastante visível, mas mesmo assim sentia que me faltava alguma coisa. E foi numa altura em que depois, curiosamente, uma colega minha da faculdade um dia liga-me para me convidar para ir para participar na entrada dela de postulantado. De postulantado, é? De postulantado. A te entrar numa ordem religiosa? Ia. Nas salesianas já? Não foi nas salesianas. Isto não é assim tudo automático. Não. Foi nas escravas do Sagrado Coração de Jesus. Ok. Exato. E eu fui. E de facto gostei muito da celebração. Primeiro também estive algum tempo com ela a conversar e tal, e perguntar-lhe, não é, o que é que ele levou a equacionar aquela escolha. E depois quando estive na celebração, na entrada dela postulantado, de alguma maneira também todo o ambiente e também eu acho que o testemunho das irmãs que estavam presentes e a alegria também da Marta, não é? De alguma forma foram para mim uma interpelação de algo que provavelmente estava cá dentro e de alguma forma ou de outra eu ainda não tinha definido, não é? E claro, é um pouco depois começamos a reler algumas coisas da nossa vida também, não é? Sim. Mas na altura nunca se tinha perguntado nada disto? Talvez, qualquer coisa. Não, o meu pai brincava comigo quando eu era miúda, porque eu gostava muito de ir para a catequese e etc. Não é? Depois vinha meu catequista, passava por casa, ainda sou o tempo em que passava por casa porque a cidade era pequenina e portanto Sim. O catequista morava ali perto, levava uns 3 ou 4, ia com a viola e até irmos até à série, era muito giro. Arrebanhando toda a gente até chegar à igreja. Era uma pastoral bonita. E depois o meu pai dizia às vezes na brincadeira, ainda vais para a freira. E aquilo irritava-me. Não cabia na sua cabeça. Quando ele dizia aquilo irritava-me. Depois, mais tarde, ele é que já não gostou muito do desfecho da coisa, não é? Mas a maneira como ele dizia aquilo, parecia que fazia aquilo de propósito para me provocar, não é? Mas de alguma maneira, lá tinha a sua forma de chegar ao coração, não é? E por isso portanto, dei por mim após um determinado momento, depois daquele de estar presente também na entrada da Marta, dei por mim a pensar nisto mais a sério. Okay. Não é? Não no sentido em que eu achasse que é para ali, não é? Mas no sentido em que fui colocando a questão, não é? Okay. E porque muitas vezes aquilo que acontece, e dou-me conta também disso agora, não é? Naturalmente conhecemos a vida de família, é? Mas quando surge uma pergunta como a vida consagrada, nem sempre... Não temos nada que nos ajude a responder o que é que isso significa. Não é? Exatamente, não é? Porque é um salto nas mãos de Deus e onde Ele nos quiser levar é onde a nossa vida seguirá, não é? E portanto dei por mim a equacionar porque não pelo menos fazer algum caminho de discernimento vocacional mais sério, não é? Que me coloque, em que eu me coloque também numa atitude de abertura para aquilo que Deus me pode estar a convidar a segui-lo, não é? Porque para mim era isso que também era muito claro. Eu tinha esta percepção muito forte de que eu sem Deus é que não podia existir.
eu sem Jesus, para mim não era vida, não é? É que bonito, não é? E agora, o como, a forma de amar, a forma de viver, a forma de me entregar, era um caminho também a descobrir. Também já não era uma miúda de 18 anos, nem 17, portanto já estava a trabalhar, já tinha uma formação académica e portanto fui procurando também alguma ajuda para perceber qual seria este caminho, a reler também um bocado os sinais da minha vida, etc. Então teve alguém que foi acompanhando vocacionalmente a seguir a essa entrada da irmã Marta, foi? Foi. Sim. Na minha paróquia e na paróquia ali vizinha da Póvoa de Varzim estava também a comunidade dos jesuítas. E de facto foi também com alguma ajuda e acima de tudo também com um testemunho muito grande de oração que fui fazendo também esta descoberta, não é? E a partir também daí, concretamente de um encontro e como eu digo também da oração, neste acompanhamento, tive a oportunidade na altura de conhecer e de conversar com o padre Dário Pedroso. E de alguma forma foi também uma referência forte, não é? Depois, entretanto, de algum tempo, encontrei-me com os salesianos que estavam na minha cidade. Estava em Vila do Conde. Sim, também. em Vila do Conde, porque depois também de ler um pouco os sinais também à luz de Deus, não é? Como gostava da catequese, se calhar também. Exatamente, não é? Este sentido materno da educação, não é? E da evangelização. Pronto, foi-me proposto, porque não? Pelo menos conhecer um pouco melhor este carisma. E a aventura continuou, não é? Depois já estávamos em pleno jubileu em 2000, desculpa. No ano 2000, e foi o ano assim de graça, posso dizer, por testemunho, que aquele jubileu para mim foi de facto abrir uma porta, não é? E então foi a partir daí que também com o acompanhamento de um salesiano lá em Vila do Conde que encontrei as irmãs salesianas e comecei a fazer uma procura também mais séria a partir de uma vida mais de comunidade, etc. A partir daquilo que eram as experiências iniciais de conhecimento da vida consagrada, que também a gente não sabe, não é? Eu também não sabia. Ia sendo acompanhada, ou seja, ia tendo umas conversas ou confessava-se com um padre que ia depois também ajudando a orientar, olha, se calhar Deus está-te a dizer isto ou está a dizer aquilo. Exatamente. Ou se calhar vê lá que podes achar isso, mas não será isso que é o teu coração que está a falar mais alto do que, sei lá, não é? Ajuda um bocadinho a discernir os sinais todos. Sim. E o primeiro foi assim muito, foi assim bastante assertivo, porque eu não o conhecia, não é? Este salesiano, o Sr. Padre Luciano, eu não o conhecia, nem ele a mim, e eu quando fui falar com ele, que foi também através de uma indicação da provincial das salesianas na altura, e quando fui falar com ele, eu comecei assim, da forma que talvez seja a que um jovem comece, não é? Que é, eu acho que é isto. Logo a dizer como é que é eu acho que é isto, e portanto queria que me ajudasse a ver que era isto, e ele desmontou-me aquilo tudo, não é? Então, ele desmontou-me aquilo tudo e disse-me exatamente isso, não é? Vamos ver, não é? Porque isto, às vezes as certezas que temos, ou aquilo que sentimos, ou aquilo que já planeamos, pode dizer de nós como nós estamos a controlar, a tomar a nossa vida nas nossas mãos. E talvez um bocadinho de humildade nos ajude a descobrir o caminho segundo aquilo que é o olhar de Deus. Então foi esse despojar-me e de facto o colocar-me em verdade
naquilo que era um acompanhamento, não é? Para poder também dar passos com aquela, como é que é de explicar, aquela confiança, não é? Saber que está em paz, que fez o caminho. Aquela confiança, como deve ser, e que não sou só eu a fazer um caminho destes, não é? Muito bem. É. Então depois do Padre Luciano acabou por entrar nas Irmãs, ou ainda não? Sim, depois vim falar com a provincial aqui ao Estoril, e em janeiro iniciei o meu caminho de aspirante, não é? O caminho de orientação, de discernimento com vida comunitária, e uma formação já na própria comunidade das Salesianas. Muito Sim. bem, então depois como é que é o caminho? Portanto, a irmã chegou até aí, entrou então como aspirante. Sim. Não é? E como é que é assim o caminho então próprio, por onde é que a irmã passou, até agora tem assim uma formação assim, tanto deixou o trabalho onde estava, não é? Sim, foi doloroso. Logo quando era aspirante já foi logo um cortar com o que estava para trás. Sim. Foi logo cortar, sim. Foi, deixei o trabalho, não é? Despedi-me, claro. A sua família, como é que reagiu? A minha mãe, de alguma forma, confiava que se fosse de facto este um caminho para mim, que as coisas iam a bom termo, não é? Sempre senti esta liberdade muito grande da parte da minha mãe. Uma confiança muito grande e uma mulher de fé, não é? E por isso... Confiava de qualquer que fosse que saísse daqui, ia ser bom, com certeza. Exatamente. Graças a Deus. Era. Sim. Meu pai reagiu de uma forma bastante diferente. Para o meu pai ele não estava à espera. Pronto. Sim, ainda por cima já tinha a filha com a vida resolvida, mais ou menos. Exatamente. Não é? Já estava a trabalhar, já tinha um curso, já estava formada. Se calhar era o que sonhava, o melhor para a filha, não é? E depois vai começar verdade. Tudo outra vez. Ou São não, os cálculos, é assim, é verdade, não é? E ele sentiu e foram ali uns anos difíceis na nossa relação. Foram. Que me deixava também, por um lado, com o coração um bocadinho apertadinho, não é? Sim. Mas por outro lado, eu também estava a colocar as minhas mãos, a minha vida nas mãos de Deus. Portanto, se fosse... Era essa... foi essa a principal experiência que eu fiz, não é? Sim, mas muitas vezes são essas barreiras com boas intenções, não é? Quer dizer, quem não gosta disso não é porque nos queira mal, não é? Pelo contrário, quer-nos bem e acha que estamos a fazer um disparate e sinceramente acha isso. Pois acha. Quer dizer, às vezes lá está, é também como Jesus nos diz no Evangelho, temos de deixar pai, mãe, se alguém amar pai, mãe, irmãos, irmãs, acima de mim, também não é digno de mim, não é? Portanto tem de ser Jesus em primeiro lugar e seguir atrás dele. O meu irmão ficou sem palavras, mas de alguma maneira também ele dizia, não, eu respeito, acho que se é por aí tens que tentar, etc. E pronto, eu também senti sempre uma grande liberdade em continuar este caminho e em fazer a vontade de Deus. Eu hoje vejo isto com estas palavras. Na altura, para mim era uma aventura em que era o mundo todo que estava cá dentro e eu queria era ir Sim, lançar a aventura e pronto, e havia estes percalços no caminho, mas exatamente. Isso era, pronto, queríamos era mesmo amar a sério. É isso. E Deus não me faltou, não é? Claro que depois durante o tempo de aspirantado, na altura do verão fui a casa, não é? A casa dos meus pais. Durante aqueles meses não, até ao verão não. Até um ano assim fora, até... Sim. O aspirantado é a primeira fase é a primeira fase de orientação vida.
a nível vocacional e com também acompanhamento e formação, não é? Em termos, claro que cada pessoa é também de acordo com o seu percurso, mas depois também há uma formação, uma proposta formativa a nível daquilo que o Instituto também considera como sendo elementos fundamentais, seja a nível teológico, como catequético, como também em termos de formação a nível do próprio carisma. Vai perceber onde é que se está a meter, no fundo, não é? Sim, não é? É verdade, também o conhecimento dos fundadores, etc. Não é? Tudo isso entusiasma e leva-nos também a ir aprofundando e no fundo também a confrontar aquilo que possa ser uma escolha, uma opção a sério, não é? Isso no aspirantado, não é? E depois do aspirantado... Depois é o postulantado. Sim. O postulantado é portanto, uma fase também que é anterior ao noviciado e em que o empenho também a nível da própria comunidade, da própria formação, também um conhecimento mais, digamos, mais aprofundado sobre o Instituto, sobre aquilo que é a vida religiosa, vai acontecendo, não é? E de modo que, no fundo, também nos vai preparando para aquilo que possa ser um pedido para entrar num noviciado, que aí canonicamente já tem outras implicações. Já tem outras implicações, já não é aqui tão eu fiz o aspirantado e o postulantado, era eu, não é? Portanto, havia uma pessoa, sim, uma formanda, depois havia outra atrás de mim, uma outra que me precedeu. Depois, para um noviciado já é uma vida de comunidade com quem já está naquela etapa de procura do projeto de vida e de assumir uma resposta nesta vida consagrada, não é? Nesta vida. E, portanto, postulantado e aspirantado, no total, são 3 anos, 4? Não, são o postulantado e o aspirantado. O postulantado são 9 meses, praticamente, 9 meses, não é? Sim. E o aspirantado pode ser um tempo mais breve, ou um ano, ou superior, também de acordo com o próprio caminho que a pessoa possa necessitar de fazer, não é? Ok. Sim. Sim. E depois então é que entra o noviciado. O noviciado é que são 2 anos. A sério, é? No noviciado é que já são 2 anos. 2 anos, já têm as responsabilidades todas de fazer parte então da comunidade. Da comunidade, né? E contam consigo para já muitas coisas, não é? Se calhar também antes já contavam um pouco, não? Já ia... Sim, até porque também depois também de acordo com aquilo que possa ser a missão da própria comunidade, com aquilo que é a inserção e também com estudos que se possam propor também para uma pessoa que faz o postulantado, já exige, há rupturas que se fazem, não é? Sim. Com aquilo que é uma vida que já se deixou, não é? E por isso já é mais sério. Então como é que foi da parte da irmã? Fez o que depois no noviciado? Foi aqui no Estoril que fez o noviciado? Não, no noviciado filo em Castelo Gandolfo, em Itália. Muito bem. Com outras 25 noviças. Éramos um grupo bastante bonito, muito heterogéneo. Era a única portuguesa? Sim, no meu ano era a única portuguesa. E foram 2 anos de uma vivência, de uma experiência também de vida religiosa em comunidade e bastante bonita, muito bonita mesmo. Porque primeiro marca-nos muito como fase formativa, não é? Sim, pois. Sem dúvida. E ser também uma experiência de vida comunitária com irmãs, não é? As noviças também têm esse papel, com irmãs que são de vários países, um nível também de experiência de vida religiosa
muito culturalmente também muito distintos, não é? Isso é bonito ver que a É nossa lindo. fé tem esta dimensão universal de ser católico, não é? Que tem sem tantas dúvida. riquezas, tantos sítios. Também uma experiência de igreja, estamos em Roma, não é? Portanto, que também nos tudo. marca. Estava no centro de tudo o que acontecia. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E, portanto, é muito bonito estar no noviciado e termos, e no verão podermos... O Papa João Paulo II passava no verão uns tempos ali em Castelo Gandolfo, não é? Iam visitar o Papa a Castelo Gandolfo? Sim. E o Papa recebia-vos? O Papa recebeu-nos. Quando estávamos no segundo ano, sim, recebeu-nos. Então devem ser umas irmãs muito especiais, assim, para serem recebidas pelo Papa. E na altura ele já estava bastante debilitado a nível de saúde, mas aquele olhar era uma coisa fantástica. Portanto, nessa altura, no verão, no mês de agosto, quando era o Ângelus lá, não é? Em Castelo Gandolfo, tivemos essa graça também de podermos estar, nós e tantas outras centenas de pessoas, é verdade, mas cruzar o olhar com o Papa João Paulo II foi muito bonito, é verdade. E o meu crucifixo foi abençoado por ele. O meu crucifixo, a nossa mestra levou para o Santo Padre abençoar os objetos em audiência privada. E tenho essa memória muito bonita especialmente num dos momentos do Ângelus, estarmos ali, as noviças salesianas, os noviços que também estavam lá, os salesianos, que estarmos a cantar uma música a Dom Bosco e ele a sorrir e quase que a cantar também, porque a expressão de felicidade às vezes não, de facto, transborda, não é? No olhar, Era um Papa muito carismático. Muito carismático, é verdade. Transmitia aquela alegria, aquela dúvida. jovialidade que era única. Aquela força de Deus, não é? Aquela força de Deus que só pode vir de Deus. E assim... E então, foi noviciado em Castelo Gandolfo, ali com aquelas belas paisagens nas montanhas, com os lagos. Um lago fabuloso. Espetaculares. E depois, o que é que aconteceu, irmã? E depois, em 2004, professei. Fez a profissão, portanto, são os votos, é o que se chama os votos, sim, não é? A primeira profissão, sim. Os votos. São votos temporários, não é? Já são permanentes? São votos temporários. O que é que isso consiste, irmã? Assim, só para quem nos ouve perceber um bocado melhor o que é isto de ser muito bem. consagrado. Então, é de facto uma promessa? É uma promessa, são mesmo... é uma consagração, tanto... Quem professa esses votos é recebido pela Igreja num instituto concreto, não é? Numa congregação concreta, como irmã de votos temporâneos, por 1 ano ou por 2 anos, não é? Nós até aos 6 anos renovamos. Todos os anos? Os primeiros 3 anos renovamos por 1 ano, depois o 4º ano podemos renovar por 2 anos e depois até 9 anos de profissão pode ainda ser renovado. Aos 9 anos é a decisão entre uma entrega de uma... Total de vida, sim. Exatamente, é uma profissão em perpétuo e, portanto, como membro efetivo de uma congregação religiosa, não é? Um voto de castidade, de pobreza e de obediência nas mãos da delegada da Superiora Geral. Muito bem, mas então, portanto, fez lá o noviciado e o resto fez os votos e depois foi enviada para outro sítio? Eu fiz os votos aqui, a minha profissão foi cá. Já fez cá a profissão? Fiz então no Estoril. Acabou o noviciado na Itália? Acabei o noviciado e ainda tinha todos os sotaques italianos, já quase que ainda estava o português por reaprender. Mas a celebração, claro, foi toda em português, não é? Foi aqui então, em português. Para fazer a profissão em português. Claro que sim. Foi no Estoril. Sim. Foi no Monte Estoril, sim. Muito bem. E depois, o que é que aconteceu? E depois a minha primeira obediência foi Ariosa, em Viana do Castelo. Ariosa? Sim. E o que é que fazia lá? Lá era pastoral, dava aulas, catequese,
estava com as crianças, com os jovens no pátio, não é? Para nós a expressão pátio são os recreios. São os recreios, não é? Sim. Para nós o pátio é um lugar de acompanhamento dos nossos alunos, das nossas crianças e portanto uma vida de comunidade totalmente integrada. E praticamente foi esse o meu primeiro ano, não é? Assim, com essas responsabilidades a nível de escola e também a nível de evangelização, de catequese. Esteve no Pátio da Ariosa. Pátio da Ariosa, por 2 anos. E depois, para onde é que foi? Depois desses 2 anos, foi-me proposto também continuar o curso de Ciências Religiosas, que tinha feito algumas cadeiras no tempo da aspirante e postulante, e portanto vim para Cascais. Ok. Já veio aqui para onde está agora? Já. Vim para Cascais e estive aqui 7, 8 anos, praticamente. Ao mesmo tempo que ia estudar então a Universidade Católica. Sim, para cumprir as Ciências Religiosas. A licenciatura e entretanto fiz os meus votos em perpétuo. Portanto, já para a vida inteira? Já para a vida inteira, sim. Bem. Em 2010, em perpétuo. E entretanto continuei lá mais alguns anos. E depois não saí depois muito daqui, não é? Também aqui tem 2 colégios, não é? Tem outra casa de irmãs, ou tinha, Pois foi. Aqui tinha a coordenação da pastoral e depois houve uma altura em que também tinha a administração a nível da escola. Eles devem ter pensado, temos aqui uma irmã formada em economia que trabalhou em gestão e otimização e isso tudo, se calhar é a pessoa certa no lugar certo para gerir tudo aquilo, é? Mas de facto a pastoral foi sempre a dimensão que mais me atraiu, não é? Em que me senti mais em casa, não é? Sim. Em que me sinto mais em casa, no sentido de também como irmã, como filha de Maria Auxiliadora, não é? É verdade que tudo aquilo que vivemos e onde estamos, independentemente da idade, independentemente da nossa condição de saúde, tudo é entregue a Deus pela salvação dos jovens, não é? Portanto, para a glória de Deus, não é? Sim. Dom Bosco foi buscar esse termo também muito, muito inspirado em Santo Inácio e portanto, é essa a nossa vida, não é? É para a glória de Deus. Para a glória de Deus, é para a glória de Deus. Sim. Depois há serviços que nos custam mais um bocadinho, outros que são mais nós, não é? São mais aprazíveis, mas pronto, tudo é para a glória de Deus. Mas tudo é para a glória de Deus. E o que nos alegra, vamos a isso. É isso. E se for com alegria, sim. É melhor. E enquanto irmã, o que é que a irmã pode testemunhar? É uma vida alegre, uma vida cheia, chega ao final do dia e diz, olha senhores, isto valeu, não é? É uma vida alegre e é uma vida muito preenchida, não é? É uma vida cheia cheia da vida que acontece naquilo que nós acompanhamos das nossas comunidades. Porque a irmã está todos os dias na escola agora, no Nossa Senhora do Rosário, no externato? No Rosário e na Assunção. Vai aos 2? Sim. Nos 2, não é? Portanto são as duas presenças educativas, não é? Ambas aqui em Cascais. Portanto, ambas em Cascais. E sabendo também que a nossa província e que o nosso instituto está no mundo inteiro. Eu digo isto e não é poesia, porque assim como a experiência de igreja que fazemos, não é? Que sabemos, Papa Francisco vai agora ao Sudão e à República Democrática do Congo, não é? Sentimos a igreja a vibrar num outro lugar, não é? Sentimos-nos a acompanhar sua santidade, a estar na sua missão noutro lugar. E esta comunhão que vivemos em igreja também das outras irmãs que estão em todo o mundo, e todos os outros irmãos salesianos que sim. Nós, porque também o nosso instituto está presente em todos os continentes,
e comungamos das alegrias e das dificuldades, dos obstáculos, dos desafios que acontecem também em tantas partes do mundo, não é? Sem dúvida. Pois. Ou agora saber que, por exemplo, na Síria continuam as coisas a retroceder com tantas situações dramáticas. As irmãs estão na Síria também? Sim. Tem lá casas na Síria, há uma província que é a Síria, que é Líbano, que é também Israel, não é? Portanto, a Jordânia, portanto, quer dizer, Egito. Algumas caras se calhar até conhece dessas que estão lá nessas zonas e com quem te fez se calhar o noviciado e outras coisas e sabe que estão por lá. Sim, portanto, são suas irmãs mesmo, não é? São nossas irmãs. Viveram 24 horas durante 2 anos. São rostos, não é? São rostos que temos, a maneira de rezar, a maneira de sorrir, a forma que culturalmente nos marca como pessoas. Foi uma aprendizagem que me ficou também do noviciado, não é? Se eu vivi com pessoas do Canadá, dos Estados Unidos, da Tailândia, da Síria, portanto do Médio Oriente, do Norte da Europa e da Europa Central, etc. Tudo isso nos constrói como pessoas e há uma riqueza que nos ajuda a ver o mundo também de uma maneira diferente, não é? Mas o nosso dia a dia é um dia muito, muito preenchido, não é? Pois que as irmãs começam, como é que é um dia assim da irmã? Tem que vir lá ver. Eu convido a hora da missa nós sabemos que é público, que é às 7h30 da manhã. Não, é às 7. Às 7? 7h30 é aos sábados, não é? É às 8 aos sábados. Às 8 aos sábados. 7 da manhã. 7 da manhã. No Externato Nossa Senhora do Rosário, lá tem a missa. Portanto, suponho que para trás tem lá também tempos de oração e outras tarefas que têm de fazer. Nós começamos o dia às 6h30, rezamos comunitariamente as laudes. Temos então a Eucaristia às 7, o nosso tempo também de meditação. Depois da missa, é? Sim. E a partir daí temos o nosso pequeno almoço e a diáspora, não é? A diáspora é que cada um faz a sua missão rapidamente. Estão a chegar os alunos e estamos a estar lá para receber, não é? Quer esteja a receber os alunos no pátio, quer seja também o meu dia de vir para a Assunção e acolher também os alunos, as crianças que chegam e contactar com os pais e com as pessoas que estão connosco também, os educadores, as educadoras, professores e auxiliares, toda a gente, não é? E, portanto, o nosso início do dia é a melhor parte, porque é aquela que nos dá a energia para tudo, não é? Claro, então é Nosso Senhor que é sempre a primeira e a última coisa para a qual nós fazemos tudo. Eu, por acaso, sou bem disposta de manhã, porque senão isto às vezes era difícil. Não era uma cruz, era um sacrifício um bocadinho maior que oferecíamos. É verdade, não, mas eu por acaso tenho um bom acordar e sou uma pessoa normalmente com energia de manhã. Isso ajuda-me, eu sei que ajuda. Por isso, quando digo bom dia aos alunos no pátio, quando eles estão a entrar e vêm ainda às vezes ali, isto está a custar começar aqui o dia na escola. Então serve para nos dar uma injeção de energia. Tem que ser. Venham lá, vá. É a primeira missão, é o primeiro abraço. Depois eles vão para as aulas, suponho que a irmã aproveita para fazer coisas que têm a fazer para a comunidade. Pronto, eles vão saber. A irmã dá catequese na escola também? Não. Ou religião moral? Eu acompanho o grupo que é o coro ao domingo. E este ano em particular, e já o ano passado, acompanhava também o grupo de jovens que se estavam a preparar para a jornada, sim. E ao sábado tínhamos um grupo de jovens e que entretanto depois o colocámos nesta dinâmica do grupo das jornadas. E de modo que é essa a minha missão mesmo assim ao final de semana. Muito bem, e além de todas aquelas coisas que de certeza como acontecem em todas as igrejas e todas as comunidades que nós não contamos e de repente, olha, surge e temos de ir lá. São as surpresas de todos os dias, não é verdade? E as irmãs deitam-se cedo, não sei se é um bocado de inconfidência ou não, mas deitam-se cedo mais ou menos, como é que é assim depois o deitar das irmãs? Olha, posso lhe dizer que nós, a nossa conclusão assim da tarde, nós rezamos as vésperas? O terço, comunitariamente. Depois temos um momento de leitura espiritual, que é também um tempo
a seguir. Lê em conjunto? Ou cada um lê o que está a ler? Mas não já houve noutros tempos essa leitura em conjunto, sim. Não, mas agora cada uma tem um tempo de leitura organiza-se, é tempo de leitura espiritual. Concluímos com as vésperas, depois jantamos, depois temos as nossas coisas normais. Lavar a louça, preparar as coisas para o dia seguinte, né? Coisas normais, numa casa. E depois concluímos o dia, depois vemos um bocadinho as notícias, porque às 9 horas há a boa noite. Boa noite. Sim. A boa noite é assim um tempo carismático, não é? Sim, como tem o bom dia como temos o bom dia com os alunos ao iniciar o dia, não é? Concluímos o dia a nível da comunidade religiosa com a boa noite. Por vezes é uma releitura de alguma situação do dia, ou pode ser também uma proposta de uma meditação em relação à palavra de Deus do próprio dia ou do dia a seguir. Ou então o recordarmos de um evento que vai acontecer nesta semana ou no dia a seguir. Portanto, sempre é um momento que conclui o dia e que nos deve bem dispor, não é? Para um repouso santo, no silêncio. E a partir da boa noite, depois temos o exame de consciência em comunidade. A partir da boa noite, pois cada irmã também tem muitas vezes responsabilidades que deve também ter que concluir, não é? Eu, infelizmente, não é infelizmente, mas acontece-me ter também várias reuniões online, não é? Desde que veio o online, várias reuniões online. Ou também aproveito também muitas vezes para preparar algumas... As coisas que têm para os dias seguintes. Exato. Porque a irmã também está, ou se calhar estava na equipa das vocações do patriarcado. Estive 8 anos. Estive 8 anos, foi muito bonito, sim. Mas estou também naquilo que é a coordenação a nível das salesianas e do movimento juvenil salesiano, não é? Com os salesianos de preparação para a jornada. E portanto isso também me... Como a todos nós consome imenso tempo. Pois, toma-me muito tempo e coração, não é? É normal e é bom. Somos igreja e portanto estamos já a menos de 200 dias, por isso. Está quase. Está quase. Mas já que a irmã esteve também então no grupo do Patriarcado das Vocações, sim, e também já, pronto, quer dizer, também teve toda esta vida. Sim, um conselho que quero deixar aqui a quem nos ouve, alguém que pode estar assim à procura da vocação, um conselho para perceber o que é que Deus quer de mim, o que é que acha que assim pode partilhar para perceber então uma pessoa melhor o que é que Deus quer de si, o que é que Deus me chama. Acho que há um aspecto que é muito importante, que é não ter receio de falar disso, de falar com alguém, não é? De encontrar num sacerdote, num catequista, num animador, numa irmã, num adulto em quem confiamos no sentido de ser um testemunho para nós também de vida cristã, não é? De vida de fé. Ou seja, alguém que pode estar connosco a fazer este caminho, não é? A acompanhar-nos neste caminho de descoberta e, portanto, de ir abrindo o coração. Não é? Acho que isto é muito bonito, seja qual for o caminho a que Deus nos chame. Não é? Porque penso que até para nos conhecermos melhor, não é? Sim. E para ir aprendendo também a reler um pouco a nossa vida, não é? Pois, que às vezes é quando confrontamos com outro que vamos percebendo melhor aquilo que está aqui a acontecer. Exatamente. Aqui no coração e na mente, não é? Tudo vai se integrando quando pomos isso por palavras e acabamos por concretizar mais aquilo que fazemos, não é? Aquilo que dizemos e pensamos. E mesmo às vezes as situações difíceis pelas quais passamos, só o verbalizar já nos liberta imenso, não é? E colocar também as luzes e as sombras em alguém que nos escuta e que nos pode ajudar a intuir aquilo que pode ser do bom espírito, não é? Aquilo que pode ser também uma luz para seguirmos,
mas também aquilo que nos pode ajudar a tomar consciência que em liberdade não é para mim, não é? Sim, não é para mim. Pode não ser a boa escolha, a melhor escolha, não é? E isso acho que é importantíssimo. Portanto, sem receio, não é? Porque já dizia João Paulo II, não é? Não tinhas medo. Não tinhas medo, lá está, eu sei, é verdade, não é? Não tinhas João Paulo medo. II e o Evangelho também, não é? São tantas vezes que se diz, não é? Não tenhas medo. Não tenhas medo, não é? E ir falar com alguém. Falar com alguém acho que isso é muito importante. Muito. Porque até se alguém com quem eu vá falar não se sentir à altura de poder ajudar, pode pelo menos, por um lado, rezar por nós, não é? Já é uma boa, isso já bom é início, não é? E por outro lado também indicar-nos alguém que seja uma boa mediação, não é? E isto é uma aprendizagem, não é? O dizermos-nos e confiar. Pois acho que também a dimensão, já num outro patamar, também a dimensão sacramental. Receber os sacramentos. A dimensão sacramental é fundamental. Depois a pessoa confessar-se, ir à missa, receber assim frequentemente, não apenas uma vez por ano a confissão, mas ir assim mais frequentemente. Porque aí começa também um encontro com Jesus de uma forma que é o nosso caminho de fé a fazer-se de uma forma também mais profunda, não é? E a descoberta da palavra de uma oração mais vital, não é? Sim. Isso também nos vai-nos fazendo ganhar profundidade no nosso coração, não é? Sem dúvida. Portanto, sem medo. Sem medo. Isso. Sem medo. Irmã, e antes de terminarmos, nós não preparámos bem isto. Pelo que eu pergunto, então, se por acaso não tem sido nenhuma história favorita de Dom Bosco ou da Madre Mazarel que quer partilhar connosco nesta semana? Bom, de Dom Bosco ou de Madre Mazarel. Há tantas. Sim. De São João Bosco, acho muito bonito, por exemplo, a forma como ele se foi, e digo isto porque o mês o propicia, não é? Era um homem de uma fé profunda. E quando ele foi ordenado sacerdote e ele sentia que um dos aspectos que gostava de ir além daquilo que muitas vezes observava observava talvez de uma forma noutros sacerdotes que eram um pouco mais distantes, era ele poder ser mais próximo daqueles que estavam longe, não é? Estar próximo dos que estão mais longe. Sim. E por isso, nas primeiras obediências, é que Dom Bosco não nasceu salesiano, ele foi ordenado diocesano. Nesta procura que ele tinha, foi-lhe proposto também fazer alguma assistência nas prisões, não é? E portanto, ele, de uma das vezes em que visitou aquelas prisões de Turim, nós estamos numa altura em que o contexto da Revolução Industrial, mesmo numa Itália muito desmembrada ainda, não é? Que ainda não era unificada, mas onde se viam muitas crianças, muitos jovens desacompanhados, digamos na linguagem de hoje, que vinham dos campos para a cidade para poder ter uma oportunidade e aí ficavam sem lugar onde estar, não é? A dormir e a viver, eram explorados, não é? Trabalhavam longas horas, muitos faleciam também por não ter condições, e outros, para tentar encontrar algum outro tipo de compensação também económica, roubavam, não é? Ou porque também tinham fome, não é? E as prisões estavam cheias de juventude, não é? E da primeira vez Dom Bosco desmaiou,
sentiu-se profundamente mal com tudo aquilo que ele via, não é? E aquela experiência que podia tê-lo feito desistir, não é? Do género, não vou, já não quero isto, não é? Já não fê-lo refletir, não é? O porquê que isto está a acontecer. E de alguma maneira foi falando também com quem o acompanhava nessa altura, o padre Cafasso, e foi-lhe dizendo que se havia algo que se ele ia intuindo a que Deus o chamava, era a recuperar esta juventude, mas que as prisões já eram um patamar onde onde jovens já tinham sofrido muito. Antes não de é? apanhá-los mais cedo. E portanto, para Dom Bosco, aquela ideia, a sua intuição da prevenção, ou melhor, da preventividade, veio mesmo desta experiência dolorosa, não é? E portanto, o ir percebendo de que maneira é que poderia, como missão da Igreja, não é? Fazer algo pela juventude antes que eles pudessem colocar-se naquela situação, não é? E por isso esta missão muito ligada à educação, a depois ajudá-los a serem homens, porque inicialmente tudo foi muito para os rapazes, não é? Homens bons cidadãos, não é? A terem um ofício, um trabalho honesto, e serem bons cristãos. Muito bem. E isso, de facto, essa história, essa passagem da vida dele, daquilo que podia ser uma dificuldade, um bloqueio, vê uma oportunidade. Vê aí também um caminho que Deus, em que Deus o coloca para depois se entregar a uma missão específica, não é? Maravilha. Bem, irmã, olha, obrigadíssimo por ter estado aqui connosco. Muito obrigada, Padre Mendo. Da sua história, da sua vocação e também a desmistificar um bocado o que é isto de ser irmã salesiana e de entregar a vida a Jesus. Já vimos que passou da economia e do trabalho, então depois por uma vida entregue à educação da juventude e também tudo por amor a Jesus, sempre. Por amor a Jesus. E bem, portanto, olha, muito obrigado, rezamos por si. Muito todos obrigada. Os que nos ouvem, podemos rezar pelas irmãs salesianas, que isto é uma semana de festa. Filhas de Maria Auxiliadora, não posso esquecer a mãe. Filha de Maria Auxiliadora, claro, e de Madre Mazarelo, não é? Madre Mazarelo. E que este dia 2 então possa também ajudar-nos a nós a rezar por estas vocações consagradas, a pedir a Deus mais vocações consagradas, que precisamos sempre de muito mais vocações. E depois de resto, se tiverem alguma sugestão, algum pedido que queiram fazer, podem enviar para este e-mail, podcast@paróquiadecascais.org, e vamos fazendo este caminho. Muito obrigado, irmã, mais uma vez. Muito obrigada também, Padre Mendo. E vamos a isso, unidos na missão, sempre com amor a Jesus e por Maria sempre, não é? Nossa Mãe do Céu que nos vai acompanhando. Muito obrigada então, muito obrigada e boa tarde a todos. Até à próxima. Até à próxima. Vamos